Bem-vindo, ouvintes do Criminal Player, é muito legal estar aqui com o pai da Catarina. Porque a gente agora que tem filho menor, a gente deixa de ter o nosso nome e passa a ser o pai, a mãe da Catarina. Tu é o pai da Catarina, que é uma menina maravilhosa, tá lá no perfil do Instagram, nessa nossa quem volta atrás no perfil da comunidade lá do Criminal Player, para encontrar a foto da Catarina, que estava maravilhosa, quebrou tudo aqui, fez uma baderna sem fim, foi muito legal. E o pai não fazia nada, porque o pai é bobalhão sobre ela, e esse pai é Rodrigo Camargo, que é doutor em Direito, um cara que escreveu, pesquisou muita coisa, veio para Santa Catarina, mora em Garopaba, ou seja, de trouxa ele não tem nada. Ele, no Rio Grande do Sul, faz doutorado e mora em Garopaba e atende a advocacia com trabalhos de advocacia mesmo, de uma defesa direta, de advocacia defensiva com pesquisa de OSINT, e ele vai falar conosco hoje sobre um tema que é da hora, que pouca gente entendeu, que é bom e é ruim, que é tal da Convenção de Budapeste. Mas nós vamos falar da Convenção de Budapeste, vamos ter que dividi-la para falar uma coisa que é orientação para tipificação de crimes, uma série de coisas, mas é a prova digital, que é o importante, a prova eletrônica, né, para a gente não confundir as duas, e principalmente o tal do compartilhamento internacional, que dá uma confusão sem fim, quais são os requisitos, quais são os pressupostos, enfim. Rodrigo Camargo, brigadão por participar da comunidade, na condição de expert, conta um pouco para nós como é que está essa Convenção de Budapeste, se isso realmente pegou, o que tem de novidade para os advogados. Vamos lá, obrigado Alexandre pelo convite, é muito bom estar contigo aqui. Foste meu avaliador da banca de doutorado, sim. Então com certeza tem conhecimento já do aeroporto. Inclusive as pessoas, depois que eu fiz a publicação, diziam, mas o avaliador estava do aeroporto? Eu dizia sim, está do aeroporto, voltando da Europa, e fez questão de estar conosco na avaliação. Ele me convidou para a banca e disse, cara, eu estou nesse dia que estou voltando do avião, se tudo der certo, eu chego lá em Brasília, me dá 2 horas depois para eu poder fazer a banca, mas eu faço do aeroporto. E foi onde deu tudo certo. Bom, mas ele fez uma banca também comigo, esses dias ele fez uma banca do carro também, lembra? De dentro do carro, um podcast de dentro do carro. Mas daí era o Arthur, não era a Catarina, que não me deixava... Lembra dessa? Foi do pacote anticrime com o Yuri. Bom, Alexandre, eu acho que a Convenção de Budapeste, como tu disseste, é um dos grandes temas do momento. Há 20 anos atrás, nós ouvíamos falar de que os dados eram o petróleo do futuro, não fazia muito sentido para nós do direito, e 20 anos depois a gente se debruça sobre as discussões da LGPD e, sobretudo, a LGPD penal, no que diz respeito aos nossos interesses, e vê que é o assunto dos próximos 20 anos, de 20, 30 anos de pesquisa, e isso é importante sobretudo, a partir da Emenda Constitucional 115 de 2023, que inseriu ali como garantia fundamental a proteção de dados pessoais. Era uma coisa que, de certa forma, não fazia muito sentido para a gente, mas agora, quando a gente se debruça sobre os efeitos que essa garantia constitucional tem que produzir sobre o direito em geral e sobre as ciências criminais em especial, a gente vê que tem muita coisa pela frente, a gente tem que estudar bastante. A Convenção de Budapeste, ela, bem dizer, é o lado penal, criminal da LGPD em geral, e busca justamente trazer essa ideia, né, da manipulação, do manuseio dos dados, enfim, para fins de segurança pública, para fins de persecução penal, para fins de prevenção de fatos que venham a atentar contra a segurança nacional, e traz justamente essa tipificação de situações tanto penais quanto processuais, né? Mas só para dizer aqui, a pessoa pergunta assim, o que estão falando de Convenção de Budapeste? Para quem nunca ouviu falar, quem estava num retiro espiritual em algum lugar de algum país, aí eu estava de férias 3 anos, a Convenção de Budapeste, ela foi recepcionada, e era uma discussão se ela cabia ou não cabia, pelo ordenamento brasileiro. Então agora, nós temos uma regra internacional que cria orientações de tipificação, da onde surgiu o 243 do ECA, que se faz a pornografia infantil, está lá a orientação de criação de tipos penais para phishing, para ransomware, para tudo lá, está lá na Convenção de Budapeste. O que a gente está discutindo aqui, só para situar o nosso ouvinte, é que ele trouxe, quem acompanhou a Lava Jato manda compartilhamento de provas internacionais, quais são os requisitos. Aí tem a autoridade brasileira pede para uma autoridade
português a realizar uma tarefa, nós conhecemos como carta rogatória. No ambiente da investigação criminal, como é que isso acontece? É nesse espaço que nós tínhamos um vácuo, e aqui que o Rodrigo está situado. Então, a gente precisa primeiro conhecer a base normativa, conhecer o regime europeu, que tem uma diretiva internacional que regula isso, porque vocês imaginam, né, o Rodrigo vive estudando isso, o compartilhamento entre Portugal, Espanha, os países que formam o bloco da Comunidade Europeia precisavam de uma diretriz para além daquela que é exclusivamente das partes. Só que, como tem uma perspectiva global, nós tivemos essa ampliação para o mundo e o Brasil reconheceu a Convenção de Budapeste, que tem efeitos desde o casamento, ali da regra do código que pode se fazer ao apostilamento, por exemplo, até coisas muito mais graves. Então agora, Rodrigo, que eu tentei fazer situar para quem não viu, perdeu o que era a Convenção de Budapeste, quais são os desafios maiores que tu percebe no tocante à prova e mas a prova penal numa perspectiva ampla? Essa questão da investigação, das solicitações que são feitas, das exigências legais e das manipulações que estão sendo realizadas por compartilhamentos, por assim dizer, espúrios, né, fora da regra. De fato, são três vertentes para o penal, né, para o criminalista. Primeiro, criminalização de condutas que atentem contra o bem jurídico tutelado, proteção de dados pessoais. Foi o que tu falaste. Segundo, a regulamentação da atividade de investigação de polícia, de Ministério Público, Judiciário, no tratamento de dados pessoais. E, por fim, justamente esse compartilhamento de dados, né, um compartilhamento internacional, sobretudo no que diz respeito a essas questões de terrorismo, enfim. Né? Então, sobre o mote do terrorismo, que passa tudo, né? Passa a boiada inteira. Exatamente. Né? E aí, inclusive, nós vamos ter 2 projetos no Brasil, um anteprojeto da Comissão de Juristas e o projeto-lei 115 do Coronel Armando, aqui do PL de Santa Catarina, que tentam colocar, né, para a realidade brasileira essas orientações que são trazidas pela Convenção de Budapeste. E isso é só para terminar, isso é um problema sério, porque a gente tem convenção, está incorporado no direito brasileiro, mas não tem regras de processo. Então tem uma inconsistência muito grande. Nesse vácuo tem gente fazendo miséria com interpretações as mais bizarras do mundo, por exemplo, dizendo que a lei de busca a medida cautelar de busca e apreensão 240, se ela está prevista, ela cabe para um banco digital. Pô, para lá, né? A gente, inclusive, já conversou a respeito, né? A LGPD normal, digamos assim, ela faz a reserva para questões de tratamento de dados pessoais para fins de investigação. E a lei não existe, ela simplesmente não existe. Então, nós temos hoje no Brasil, né, todo mundo tratando dados, extraindo dados de telefones celulares, fazendo tratamento de dados, sem qualquer observância, sem qualquer norma que determine. Olha-se para as interceptações telefônicas, que o bem jurídico tutelado é outro já, né? Nós já evoluímos no que diz respeito à tutela constitucional. Nós temos que olhar sobre a perspectiva da proteção de dados pessoais. E então, assim, de certa forma, nós estamos aí num grande limbo, porque as autoridades do controle, elas estão a todo momento trabalhando sobre essa perspectiva de dados. Utilização de dados pessoais, né, esses protegidos, utilização de dados abertos, programas, inteligências de todas as ordens, Big Data de todas as ordens e o vácuo que nós temos em relação à advocacia, né, quem está tentando oferecer um tipo de resistência em relação a esses sujeitos do poder, estão muito amarrados ainda, né? Vamos lá. Isso é muito legal. O Supremo Tribunal Federal, vale a pena conferir. Lá tem um julgamento da DC 51. Nesse julgamento, foi relator ministro Gilmar Mendes, é uma discussão sobre o EMILAT, em que eles reconhecem, e é muito importante esse julgamento, não talvez pela ratio decidendi no tocante ao EMILAT, da validade dos acordos com os Estados Unidos em relação a compartilhamento de prova, mas pelo que foi o suporte para a decisão. E isso eu acho que vale a pena, porque ele vai dizer assim, ó, LGPD significa que o artigo 4 estabelece que tem que ter a lei penal, mas para lá, não é estado de natureza. Todo regramento, esse é o regramento, princípios gerais, vão aplicar para todo mundo. Lá você pode criar regras específicas, mas não venha dizer que é estado de natureza. Então, toda vez que tem um grupo de WhatsApp entre policiais trocando informações decorrentes do exercício da função, aquilo é violação de dados pessoais. Todo mundo pode ser responsabilizado, porque se é uma atividade pública, ela tem que ser regulada por atos públicos dentro do contexto. Então, cara, a nossa dimensão desse impacto, tu colocaste muito bem, é a preocupação dessa questão. Mas vamos lá, para quem nunca ouviu falar de Convenção de Budapeste e é advogado do crime, o que ele tem que observar no dia a dia dele em relação, o que pode ser útil
a Convenção de Budapeste para ele poder identificar possíveis oportunidades? Eu acho que a questão mais latente hoje, mais patente que nós temos é o exercício do contraditório e ampla defesa, né? Nós trabalhamos muito hoje em dia com relatórios de inteligência que vêm a partir das extrações de dados. Esses relatórios, eles não vêm acompanhados com os links correspondentes, então os dados brutos, eles não ficam disponíveis para a defesa. É muito importante que as defesas estejam atentas a essas circunstâncias, solicitar os links para que eles possam rodar os programas e fazer as verificações, o cruzamento de dados. Me parece que isso é uma questão bastante importante. Também o simples fato, né, de saber que o tratamento de dados, como tu disseste, ele deve respeitar uma série de princípios específicos, limitação de finalidade, licitude, lealdade, proibição discriminação, enfim, uma série de princípios que é o que rege, não a lei de interceptações telefônicas para quem hoje em dia está todo mundo olhando para justificar ou não os abusos que estão sendo produzidos no tratamento de dados pessoais. Então, eu acho que hoje o grande norte me parece que é assegurar o exercício do contraditório, assegurar o exercício da ampla defesa, tendo acesso integral e possibilidade e tempo, a duração razoável para a defesa poder se estruturar, para ela poder requerer alguma coisa na resposta à acusação. Isso é muito importante e a gente tem visto aí em processos que isso tem passado muito longe de ser observado. É uma das questões que a gente tem. Eu estava falando com um colega meu, eu disse que tinha que fazer tratamento dos dados. Ele tinha o que o dado tinha de doente. Eu disse, não, tratamento de dados é uma coisa que é manipulação. Manipulação, alterar? Não, manipulação é pegar o dado. Então, é muito difícil porque os conceitos que a gente está acostumado a fazer numa ordem dessa alteram a perspectiva. E isso que o Rodrigo está falando para nós parece novidade, mas ele é uma alteração. Porque quando a gente não tem regra, a gente vai onde? Mais perto? É 9296? Não, não é. Quando o artigo 5º, no inciso 33, coloca a proteção de dados no status constitucional, a gente tem um direito fundamental, uma garantia de proteção de dados. E isso altera tudo. Mas como nós não temos sequer a noção do que significa essa proteção, nós nos perdemos no dia a dia e são oportunidades perdidas. Aliás, tem julgamentos bem interessantes da ministra Rosa Weber, quando teve a violação de dados lá do relatório de jornalistas que foram feitos. Tem muita coisa que pode ser aproveitado para o processo penal. E esse é o desafio do Rodrigo Camargo, que é o pai da Catarina, esteve conosco aqui na comunidade, é nosso expert, vai falar daqui a pouco, está se preparando para poder entrar no plenário, que está sendo muito legal em Florianópolis, 29 e 30 de novembro. E deixa aí a tua mensagem para nós, vai ter o Instagram do Rodrigo aqui embaixo, mas quem quiser fazer, como é que começa a estudar a Convenção de Budapeste? Eu acho, e aí eu só te digo isso, que a pior coisa do mundo é tu começar lendo a Convenção. Tem que entender onde ela está num contexto anterior. Então vai lá, na comunidade, fala com o Rodrigo, ele vai botar lá, a Lília vai ficar responsável por fazer uma trajetória, uma linha, né, um fluxo para poder entender, porque às vezes o cara sai lendo a Convenção de Budapeste, não começa por ali, começa qual é o contexto dela no ambiente mundial para que a gente possa entender a função. O que tu sugeres? Começar estudando a filosofia da tecnologia, né? Eu acho que é bastante importante ter uma noção de todo o impacto que isso vai trazer ou que já está trazendo na nossa sociedade. Depois, a ideia da filosofia da tecnologia dentro do direito, e aqui eu deixo o Richard Susskind, que é um autor que, inclusive, está traduzido pela EMAIS e tem uma obra muito interessante que eu li bastante para fazer a minha tese de doutorado. E depois, sim, partir para a Convenção de Budapeste, começar a entender essas relações do que dizem respeito tanto à questão normativa, o exercício do controle, mas como também isso pode ser colocado em prática, né? E também é muito importante aqui, já para terminar, mas não sem deixar o nosso pessoal sem uma informação importante, que é, além do exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, o direito ao acesso. O direito ao acesso, ele é muito importante no contexto da Convenção de Budapeste, porque as autoridades públicas, a partir do momento em que elas extraem dados e que elas estão tratando dados pessoais, elas também têm que estar prontas a responder prontamente qualquer tipo de indagação. Então, se o Ministério Público extrai um dado, enfim, existem uma série de direitos
que a defesa pode exercer em face do Ministério Público ou da polícia, protocolar um pedido de demonstração de dados, qual o programa que tu está usando, quais são as palavras-chave que tu está inserindo, quais são os resultados que tu está obtendo. Tudo isso é dever da autoridade pública a partir do direito ao acesso, que, né, na nossa tese, a gente entende que é insuficiente. O que é o direito ao acesso? É o direito de saber que você está sendo fichado. Tá? Mas, de certa forma, para o exercício pleno da ampla defesa, pode ser insuficiente e nós precisamos melhorar e debater, sobretudo, né, esses projetos que nós temos no Brasil, que são temas aí, como eu falei, dos próximos 20 anos e que vão bater não só no processo penal, mas também no direito penal material. A gente pode falar de tratamento de dados e lavagem de dinheiro. Enfim, é um tema muito rico, muito amplo, e eu queria convidar todos da comunidade aí para debater e trocar ideias a respeito. Adiciona lá o Rodrigo Camargo no Instagram, na comunidade. Até a Catarina completar os 23, 24 anos, a gente vai estar discutindo sobre isso, então temos tempo à disposição. Prazer, ela é uma linda, é uma fofa. Além do pequeno, ela nasceu e está morando em Floripa. Em Garopaba. Espero que ela possa crescer feliz como ela estava aqui conosco. Obrigadão, Rodrigo. Vamos continuar essa discussão, temos tempo à vontade, mas começa lá, então pede para o Rodrigo, adiciona, pergunta para ele qual a bibliografia que ele vai colocar para nós fazermos essa nossa trilha de aprendizagem. Obrigadão, pessoal. Nada mais foi dito nem perguntado. Até a próxima.